Olá, tudo bom? Você é aluno do primeiro ano, aqui é o professor Calil, de Sociologia. Nessa aula vamos dar continuidade aí à perspectiva da sociologia contemporânea, onde a gente está trabalhando aí a visão dos três pensadores contemporâneos sobre essa relação de indivíduo e sociedade. Nas aulas anteriores, na aula 4, nós trabalhamos o conceito de configuração do Norbert Elias. Na aula 5, trabalhamos o conceito de alta modernidade do Anthony Giddens. E agora, para finalizar esses três teóricos aí da sociologia contemporânea, vamos trabalhar o Richard Sennett. O Richard Sennett traz a proposta para a gente da corrosão do caráter. A preocupação maior do Richard Sennett está em descobrir como os indivíduos e grupos podem tornar-se intérpretes de suas próprias ações, independente dos obstáculos que a sociedade pode colocar no seu caminho. Essa é, para Richard Sennett, a principal preocupação, ou deve ser a principal preocupação da sociologia. A valorização da ação individual diante das regulações coletivas deve ser percebida como parte da construção de uma sociedade de consumo. Ou seja, o Richard Sennett disse para a gente que essa sociedade de consumo, a sociedade capitalista, ela criou aquilo que ele vai chamar de hipervalorização da ação individual. E aí há um conflito entre essa ação individual e as regulações coletivas, levando ao que ele vai chamar de corrosão do caráter. Ele fala para a gente que a sociedade contemporânea, ou seja, a sociedade em que vivemos, se constitui historicamente de um duplo movimento. O primeiro deles valoriza a sociedade em sua esfera pública e é marcada pela criação de regras coletivas que permitem a convivência entre indivíduos e grupos de tradições e formações diferentes. O segundo movimento, segundo o Richard Sennett, é caracterizado pela valorização progressiva da esfera pessoal, que aos poucos substitui o domínio da esfera pública. Ou seja, o primeiro movimento valorizava o homem público, e o segundo movimento por essa valorização mais da esfera pessoal. Segundo o Richard Sennett, essa hipervalorização resulta atualmente na perda de conexão dos indivíduos com a coletividade, ou seja, uma sociologia de temeridade, pois ele aponta que essa substituição da esfera pública, do conceito de homem público, de cidadão público, de homem público, ele vem sendo substituído ou entra em conflito, entra em atrito com os interesses pessoais voltados principalmente para o consumo. Ou seja, essa sociedade de consumo leva a uma hipervalorização da ação e dos interesses individuais. No primeiro aspecto, demonstra como a constituição do chamado homem público foi uma necessidade das cidades modernas industriais, apontando em seguida como esse homem público vem perdendo espaço para uma hipervalorização da individualidade ligada ao consumo. E com o Richard Sennett, nós fechamos aí essa tríade dos três pensadores da sociologia contemporânea, para tentarmos entender essa relação indivíduo e sociedade. Trabalhamos nas três primeiras aulas a visão da sociologia clássica a partir do pensamento do Émile Durkheim, do Max Weber e do Karl Marx, e depois a aula 4, aula 5 e agora a aula 6,
né, falando dos três pensadores contemporâneos da sociologia contemporânea, da perspectiva contemporânea da sociologia, tentando entender essa relação indivíduo e sociedade e tentando entender qual é a principal preocupação da sociologia, do estudo da sociologia, dos caminhos que a sociologia deve tomar. E aí nós trabalhamos, né, o Norbert Elias e sua definição e seu conceito de configuração, o Anthony Giddens e o seu conceito de alta modernidade, e tem o pensamento, a proposta do Richard Sennedy, a corrosão do caráter, já que esse homem, esse ex é um homem público, agora vivemos um momento da hipervalorização da ação individual por conta da sociedade de consumo, ok?